Boa noite a todos os presentes, sejam todos bem-vindos a mais essa live de hoje do estudo de André Luiz, do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21, que é o título continuando a palestra, que hoje quem vai fazer o estudo vai ser o nosso irmão Alessandro Perim. Então, para nós iniciarmos, vamos nos recolher internamente, vamos nos conectar com Jesus, também com André Luiz, para que nós possamos entender melhor as suas colocações, as suas palavras, agradecer a espiritualidade amiga que todas as quartas-feiras nos acompanha nesse estudo, também os nossos irmãos, não só do plano físico, mas também do plano espiritual, que estudam junto conosco esta obra maravilhosa de André Luiz. Agradecer a Jesus pela sua presença, que ele diz, onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei. Agradecer pela oportunidade de esclarecimento das nossas vidas, da continuidade da nossa vida quando nós sairmos do nosso plano físico. E nesta noite que nós possamos abrir a nossa consciência, abrir o nosso coração, para receber sem julgamento todo o ensinamento, que na verdade o mais importante é o que nós precisamos aprender do mundo de lá e também do mundo de cá. Que assim seja, graças a Deus. Fica com você, Alessandro. Então, tá bom, meus irmãos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. O tema, como foi dito há pouco pela nossa irmã Abadia, o capítulo 21, continuando a palestra. Então, vamos dar início aqui ao texto. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso? Não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar. Todavia, é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na Polônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe. Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Vou fazer um parênteses aqui, interessante, eu mesmo não sabia esse bônus hora que a gente sempre trabalha aqui, né, não está esperando, está somando bônus hora, mas é interessante isso. Isso faz com que a gente se fortaleça e cada vez trabalhe mais também. Então, vamos lá. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforços e dedicação. As construções, em geral, representam um patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Algum comentário? Sempre lembrando que o bônus hora de quem cuida de criança é dobrado, viu, gente? Então, aqueles que querem andar mais rápido, que venham cuidar dos anjinhos aqui. Verdade, verdade. Posso prosseguir ou não? Sim, vamos ver. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas.
Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes, à custa de testemunhos difíceis. Proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. O que me chama a atenção aqui é que o esposo dela desencarnou um tempo antes, se não me engano, 18 anos, e ele ficou, provavelmente um momento ali até entender o que tinha acontecido com ele, e depois que veio esse entendimento, ele provavelmente estudou, entendeu melhor as coisas lá do plano espiritual, mas ele começou a trabalhar. E isso é interessante, porque, de certa maneira, ele foi preparando o terreno para essa esposa dele, que continuava aqui encarnada, porque a hora que ela chegasse lá, ela tivesse já esse lar, já essa estrutura, e lá ele mesmo, estando mais preparado, tendo a capacidade de ajudá-la, assim, quando ela chegou no plano espiritual. Vocês veem a diferença que dada, tanto na maturidade espiritual dos casais, como uma condição dos dois, comparando a dona Laura com o esposo dela, o Ricardo, com a neta dela, Luísa, e o noivo, né? Quer dizer, os esposos, ele se encarnou cedo, mas a mulher continuou trabalhando e eles continuaram unidos, né? Espiritualmente, provavelmente ele trabalha muito por aquela família. São as verdadeiras uniões, aquelas verdadeiras almas, que a gente poderia dizer assim, né? Quando ela desencarnou, ela já sabia para onde ir, eles continuaram com aqueles laços, né? Diferente da neta, né? que estava noiva, que o noivo já estava interessado em outra, desde que soube que ela não iria ter condições de melhorar, e, enfim, assim é a vida, né? Eles têm uniões de toda sorte. Paulo. Só complementando o que a Márcia falou, eu acho que isso é uma questão de estágio, assim, vamos dizer, de harmonia vibracional deles. Eles estavam mais ou menos no mesmo nível, né, Márcia? Você pega, por exemplo, a família do André Luiz, a mãe estava num plano bem superior, o pai está lá no umbral ainda, e o André Luiz está aí já no nosso lar. Então fica mais difícil, vamos dizer assim, ele construir ali, vamos dizer, um local, um lar, e esperar a mãe, porque a mãe já está lá. Mas eu acredito, eu não sei o que vocês acham, até a mãe, se ela quiser morar com ele, ela pode, né, Márcia? Porque aí o que aconteceria? Seria um sacrifício. Ela faria um sacrifício, assim como reencarnar, vai ser um sacrifício para ela, se ela quiser morar com André Luiz, ela pode, não tem, apesar da diferença de vibração, de labito e tudo mais. Eu concordo, Paulo, mas eu acho que ela é tão inteligente que ela sabe que ele precisa andar com os passos dele mesmo, né? Se ele ficar sempre à sombra dela, ele provavelmente vai voltar velhas manias, velhos defeitos. E ela, como é evoluída, inteligente que é, ela está acompanhando ele de longe, como a mãe que vê seu filho tendo a necessidade de caminhar com as próprias pernas, né? Desenvolver o seu caminho, o seu trabalho, sua vida, por trás, dando apoio, porém deixando que ele faça suas escolhas, né? Eu acho que é o verdadeiro caminho da mãe, quando ela deixa de ser necessária, né? Como diria assim, ela só se torna uma boa companhia, uma boa companheira, uma amiga, e não... Mas ela é muito sábia, a mãe do André Luiz, e além de forte, né? Porque a maioria poderia sucumbir e ficar perto junto do filho, deixar de fazer o trabalho que ela tinha que executar nos planos superiores e se retratar também. Mas eu pensei, ela deixou bem claro, né? Eu pensei mais na questão de afinidade, de caminhar juntos. E se a gente for pensar assim, Márcia, então ela não precisaria nem encarnar para ajudar lá, porque ela poderia ficar lá no plano superior, comandando, assim, acompanhando, que ele subisse lá encarnada, vamos dizer assim, na crosta terrestre pelos próprios passos. Então, eu acho que ela poderia optar, por exemplo, nós estamos só supondo, né, que isso aqui já... Sim, são suposições, né? Que ela poderia, mas não para tutelar ele, nem nada, porque ele já é uma pessoa assim, já bem... Mas por questão de afinidade, de carinho, de amor mesmo. Agora, é difícil saber. Mas ela deixou bem...
Posso falar? Pode falar. Ela deixou bem claro para ele que ela não tinha compromisso só com ele, né? Ela tinha um compromisso lá na espiritualidade, algo que ela precisava, tipo, provavelmente um estágio que ela precisava fazer. Ali ela baixava a vibração, quer dizer, com certeza ela precisava se preparar lá onde ela estava também, para ela poder passar por essa tarefa que ela escolheu, né? Para resgate dessas pessoas. E aí, se ela ficasse ali, viu que só dela visitar ele, a vibração dela já baixou. E ela deixou bem claro, né, que ela não estava à disposição dele exclusivamente, que ela tinha outros compromissos lá na espiritualidade também, né? E o Paulo falou uma coisa muito séria. Por exemplo, a mãe e o André Luiz, por mais que o André Luiz estivesse num nível abaixo, ela ainda conseguia instruí-lo, conversar com ele, orientá-lo ali na espiritualidade, né? Já o pai e as duas irmãs que ela falava que receberia como filhas, que eram as amantes do pai, eles precisariam da experiência no corpo denso. Aí não tinha jeito, porque eles não iam conseguir estar no mesmo plano espiritual. Isso é muito difícil, pelo que eu entendi, assim. Mesmo porque ela já tá reencarnando, né? Pelo estágio. São muitas conjecturas, né? A gente vai conversando a respeito desse tema, vai surgindo mais perguntas ainda. Dando mais dúvidas ainda. Então, vamos lá. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava um céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniam-se a nós, aumentando nossa felicidade, após ligeiro intervalo em que parecia meditar, e a interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava, se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarávamos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então, a nossa volta. Aquelas afirmativas causavam viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos, na colônia, o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos. Não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado longo após sua vinda, ou esperou o concurso do tempo? Esperei, replicou, sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar, edificando. Em geral, todos temos erros glamourosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz, do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Algum comentário, meus amigos? Fique à vontade. Então, ela coloca em dois pontos aí, que trabalho muito árduo. Eu imagino assim, uma pessoa que sofreu muito com os filhos, né? Ele deve ter desencarnado ainda com os filhos pequenos,
ela teve que suportar toda a educação dos filhos, lutar muito, né? Como a gente vê tantas pessoas na vida hoje, né, que são viúvos, que têm que conduzir toda a família, né? E parece que ela explica claramente que isso aí é capaz de isentá-la do próprio umbral. É assim que ela falou, o jeito dela de falar, né? Ou seja, o trabalho árduo lá do dia a dia, criando os filhos e tudo mais, representa uma forma de trazer a pessoa à realidade. Então, assim, ela não tem tempo de se dedicar a coisas assim, menos nobres, menos, né? A pessoa praticamente passa a vida toda trabalhando, se dedicando aos filhos. Então, isso com que a protegesse, né, desse mar de, vamos dizer, pensamentos, delírios, de sofrimentos mentais, mas porque a pessoa está muito imersa na realidade mesmo, no sofrimento, na ajuda, na educação. Então, ela passa a vida de uma forma que acaba ajudando muito depois, né? Sim, protege bem a pessoa, né? Porque trabalho, você está trabalhando, você não está incorrendo em erro, você não está salvaguardando de experiências ruins e tudo mais, né? O trabalho salva a gente muito. E ela falou uma coisa interessante, que não tem como pagar o passado com bônus horas, ela falou assim. Eu gostaria, mas não tem como pagar o passado com bônus horas, eu tenho que suar mesmo, suar. Uhum. É interessante que você vê uma pessoa tão madura, né, tão, assim, inteligente, equilibrada, mas, pelo visto aqui, ela mesma admite que tem erros clamorosos, né? Nós que estamos bem abaixo da posição dela aqui, nossos erros não são clamorosos, são furiosos, terríveis, né? Verdade. Mas eu achei interessante essa parte aqui, como ele, assim que chega, eu acho que é natural do espírito que desencarna, quando ele toma consciência de onde ele está, o que está acontecendo, quando ele melhora um pouco, perguntar o que aconteceu, né? Começar a analisar o que se passou nessa vida, nas últimas. Acho que essa é uma curiosidade natural de cada um, quando vê que a vida continua sempre. Aí você fala, nossa, mas o que será que foi, né? E ela teve essa paciência, essa sabedoria, né? De esperar com calma que as lembranças viessem naturalmente, sem forçar nada disso, né? Que é bem interessante. Verdade. A gente vê aqui mesmo na Terra, né? Pessoas que convivem com lembranças e culpas tão grandes que elas sofrem, entram num desequilíbrio profundo, né? Então, realmente, as pessoas já veem do umbral do André Luiz, assim, um desequilíbrio profundo. Não tem como... Não haveria sentido a espiritualidade liberar, assim, o conhecimento do passado. Não faz sentido. Né? Não. Seria uma carga, assim, chocante demais, né? Então, não tem como. Vai ter que ser uma conquista de muito tempo. Paulo, aproveitando o que você falou, a questão da nossa irmãzinha aí, o que acontece? Provavelmente ela viveu para os filhos o tempo todo. Então, a vida dela foi dedicada à criação desses filhos, dessas crianças, e a gente sabe que ela abriu mão, inclusive, de viver a vida dela. Então, com certeza, ela somou muito ponto em relação a isso. Ainda mais se ela teve uma conduta muito certa, dando uma educação correta para esses filhos, ensinando eles o melhor caminho possível. Então, a gente não precisa ir longe, na nossa casa ali tá cheio de mulheres e pais que fazem isso, que lutam dessa maneira. Esses dias, conversando com o Adão, falando sobre essa questão, eu falei, cara, às vezes uma pessoa dessa que está na rua, passando pela situação que ela está passando, de estar morando na rua, de estar passando fome, dificuldade, ela consegue uma evolução muito maior, mas muito maior que muitos de nós. Porque ela está passando na pele, não é fácil. Não é fácil. E aí, outra situação, quando você disse a questão dos nossos irmãos que estão no umbral. Você imagina se a gente soubesse tudo aquilo que a gente já fez, né? Acho que provavelmente a gente não teria condição, muitos de nós, de a vergonha, isso poderia causar até uma loucura na gente. Fala, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanto mal, prejudiquei tantas pessoas. Por isso a necessidade desse esquecimento. E aí a gente vai, com o passar do tempo,
galgando, buscando esse merecimento, buscando esse conhecimento, e aos poucos recebendo essas doses de informação. Porque se fosse a gente descobrir tudo de uma vez só, a gente entrava em parafuso. Eu acredito também que em algumas situações, mesmo as recordações da própria encarnação, eles não são capazes, são restringidos as memórias. Vocês imaginam pessoas que cometeram horrores, vamos dizer, em coletividades, grandes horrores, mas eles não suportariam absolutamente lá do outro lado. Então, pode ser restringida a memória deles até nessa situação, eu acho. Sim, concordo com você. Um livro que nos esclarece muito sobre isso é o Eustáquio, 1500 anos de história, ou uma coisa assim. O Eustáquio, ele começa contando as encarnações dele em 490 e alguma coisa, e vai até 1700 e final do 1900, 1790, uma coisa assim. Nesse período, ele apresenta 17 reencarnações. Então, é um livro muito interessante, que, diferentemente de André Luiz, que ele nos dá os detalhes de cada situação, de cada impressão, de tudo que ele viu, ele passa meio que rapidamente por cada encarnação, para você entender o que acontece depois na outra, parará, parará. Eu acho que Eustáquio é uma excelente tradução da nossa própria caminhada, porque ele não é diferente de nós. Ele é bem parecido com nós todos que hoje estamos aqui. Então, quem quiser ter uma linha mais ou menos parecida do que a gente pode ter vivido, é ler esse livro. Esse livro é chocante, é muito interessante. Interessante. Muito como chama? Eustáquio? Eustáquio, 1500 anos de história, ou alguma coisa assim. Eu não consegui comprá-lo como livro, eu escutei numa palestra uma vez, alguém fazendo referência a esse livro. Eu vi que ele tinha já disponibilizado gratuitamente o PDF. Deixa eu baixar só para ver se eu vou gostar e depois eu vou encomendar, né? Eu fiquei 5 horas seguidas lendo o livro e não conseguia parar de ler. Interessante. É sensacional. Então, é uma excelente... Se tiver o PDF aí, manda o PDF para a gente. Eu tenho, eu vou colocar para vocês no grupo, porque... Eu não prometo que eu vou ficar 5 horas lendo. 5 horas seguidas, mas... Emocionante. Tá. É bem emocionante. Hoje, da meia-noite às 6, cara, você pode fazer, né? Mas você veja a lucidez do Chico Xavier, por exemplo, que sabia muitas das suas encarnações, mesmo encarnado, né? Então, essa questão realmente do espírito, é da evolução do espírito, realmente. Verdade. Então, vamos lá. Vamos lá. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias. Alessandro, volta um pouquinho lá, que tem muita coisa interessante aí para comentar. Opa, perdão, desculpa. Não tem problema, não. Vou começar aqui em cima. Tá. Então, primeira coisa que eu percebo aqui interessante, que é aquilo que a gente estava falando. Quando volta as lembranças para ela fala assim, que a pessoa pode levar ao desequilíbrio e à loucura. Loucura, exatamente. É aquilo que a gente estava falando. Então, ela confirma que o trauma mexe nas raízes mais profundas do psiquismo da pessoa e pode levar a isso. Então, daí está a explicação porque eles não podem, né? Nós não podemos. Interessante também que ela começou a ter uns flashes, assim, parece. Ela começou a ter visões interiores, lembranças vagas. Então, você começa a ter uns flashes
misturando, né, a vida atual com a vida passada, fica aquela coisa, e isso leva a perturbação. Aí ela procura o Ministério do Esclarecimento. Interessante que o Ministério do Esclarecimento, a gente vai descobrindo aqui que eles têm várias... Quando eu vi a primeira vez esse termo, eu achei que eram pessoas que inspiravam palestras aqui na crosta, na terra, então, que eles escreviam, ajudavam no esclarecimento do espiritismo, de outras várias coisas. Mas também eles têm, pelo jeito, aqui uma atribuição muito mais profunda, que é acesso às vidas passadas, aqueles registros acássicos, né, Alessandro, que a gente conhece, acássicos, está tudo na mão deles aqui, inclusive magnetizadores e tal, então eles vão a fundo nisso aí. Então, o Ministério do Esclarecimento é do esclarecimento geral e do autoesclarecimento. E aqui, finalmente, que eu achei assim, que, em primeiro lugar, eles dão algumas fichas para a pessoa. Toma aqui essas fichas, vê se você vai aguentar. Vê se você dá conta. Antes de eu magnetizar você e você voltar lá, dá uma lida aqui. Porque às vezes você abre a tua ficha lá e está escrito assim, não, eu matei não sei quantas pessoas, falo, não, melhor não... Deu. Para por aqui. Essa foi a impressão por que eles já não chegaram lá, magnetizaram. Então, toma tua ficha, dá uma olhadinha se você vai querer mesmo. Era isso que eu queria comentar, obrigado. Eu achei interessante, Paulo, como você já tinha falado no slide anterior, como eles estão em sintonia, esse casal, né? Porque os dois, coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Olha que interessante. Os dois estavam em tão sintonia, na mesma fase evolutiva, que os dois começaram a ter essas mesmas perturbações, essas incomodações, e os dois resolveram juntos ver a situação. Olha que interessante. Isso é muito interessante, Marcelo. É raro, né? Duas pessoas que estão no mesmo quadro evolutivo, que estão no mesmo estado d'alma, muito diferente, por exemplo, da mãe do André. Eu sempre volto lá, porque ela estava numa situação bem mais melhor de evolução do que o marido dela. Então, a gente vai encontrar nos casais as mais diferentes, né, fases de evolução e de esclarecimento. Morrendo de inveja aqui. Às vezes... Pode falar, perdão. Não, pode falar, você. Eu já terminei, obrigado. Não, pode falar. Sério, eu já terminei mesmo. Sabe o que me chama a atenção? Esse nível de organização. Ministério do Esclarecimento, um outro estudo que eu acompanhei com vocês, tinha aquela questão dos irmãos encarnados, que ainda queriam sentir a questão dos alimentos, lembra? Que eles queriam se alimentar, eles tiveram uma reunião no Ministério. Então, assim, o nível organizacional deles é muito grande. Certo? O que me lembra é a questão de um Estado mesmo, o governo, seus ministérios, com os responsáveis pelos ministérios. A minha opinião é desse jeito, é assim que é. Eles tiraram essa organização daquela outra colônia que chama Alvorada. Lembra? Eles falam, é que você não acompanhou com a gente. Essa colônia Alvorada, ela é mais antiga e ela é dirigida pelo Caibar Schutel, um grande espírita que viveu no Brasil na época do século XX ainda, 19 e 20. Ele que dirige essa colônia Caibar Schutel. E foi de lá que parece que eles, pelo menos estavam nos capítulos anteriores, pelo que eu me lembro, ele falou alguma coisa disso. Mas é isso. Legal. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo da nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes às outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Apalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. É um processo complexo, né? Não é tão simples assim, pelo menos para eles não foi.
Talvez para outros espíritos tenha uma facilidade maior, mas não é tão simples, né? Verdade. Eu estava lendo agorinha, eu estava dando uma lida aqui, porque eu fiz o Evangelho, né? Eu tive pouco tempo de dar uma estudada aqui, mas eu abri um livro do Ramatiz. Ele fala que o acesso a esses registros é feito através do centro coronário. Esses passes que eles dão aqui, onde é que está escrito aqui? Ele fala... Operações psíquicas. Que seria, na verdade, né, os passes, a energização dessa área do centro coronário e cerebral, sintonizando, porque ele precisa sintonizar esse receptor com essa vibração, com esse campo vibracional aí, que ele chama de registro etérico reflexivo, o Ramati chama. Etérico reflexivo, que ele reflete o que a memória fica lá no registro acásico, etérico reflexivo. Ele tem que fazer uma sincronização da vibração do centro coronário e cerebral, aqui anterior, com esses registros, e aí a pessoa consegue entrar numa expansão de consciência, e tem ali, assim, aquele filme da vida totalmente ali. Isso é extremamente fechado, isso é feito por espíritos que estão dedicados a isso, eles são dedicados a isso. E com muita autorização, certo? E você veja que eles ficaram aqui 2 anos dando a lida na ficha lá, para ver se tem condições, para... É isso. Eu fiquei curioso em relação a esses 3 séculos. Será que foram houve também outras encarnações que eles tiveram acesso de outras vidas? Ou, de repente, foi só dessa vida e um tempo que eles tiveram no plano espiritual? Com certeza foram outras encarnações também que eles tiveram acesso. Acho que sim. Todas as encarnações que eles tiveram nesse período. Pelo menos mais uma encarnação, no mínimo. No mínimo, 3 séculos. No mínimo. Ok. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei, sob forte pressão. A genitora de Lisas meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Voltando aí um pouquinho essa questão da regressão de memória, eu assisti um vídeo um tempo atrás, não sei se é filho ou neto da Maria Preto Pérez. Maria Preto Pérez, doutora, psiquiatra, ela estudou regressão de memória nos Estados Unidos. Teve um indivíduo lá, um professor, ateu, hein, que fazia regressão de memória numa universidade americana. Ele fazia regressão de memória intrauterina e até de outras vidas. E ela foi aprendeu tudo, trouxe para o Brasil na década de 70, 60, 70, 80, e agora tem esse, acho que é filho ou neto dela, que faz no Rio de Janeiro, um psiquiatra, e ele fala que essa regressão de memória, ela é totalmente assistida por essas equipes aqui Porque vocês vejam que aqui é um desencarnado fazendo regressão de memória. Nós temos encarnados também que faz a regressão de memória. Agora, imagine, se para um desencarnado precisa toda essa organização, você vê a ficha, 2 anos, esperar, como é que um encarnado vai lá no consultório desse psiquiatra e consegue ver 3 vidas para trás? Então, eu acho que isso só acontece se tiver muita conexão. E ele falou que realmente tem toda uma equipe de pessoas lá que o ajudam e que sem essa equipe ele não conseguiria fazer. Você já ouviu falar do psicólogo encarnado holandês chamado Hans Tendam? Não. Ele escreveu sobre a reencarnação. Uhum. E ele e o que aconteceu com ele? Ele se formou em psicologia,
sei lá, começo de 70, por aí, mais ou menos, ele deve ter agora quase 70 anos, e ele tinha muito medo de água, ele tinha pânico de água. E aí ele resolveu que ele queria fazer uma regressão de memória para saber o que aconteceu, porque a água, eles ligam a vidreira intrauterina, e aconteceu nesse período. Aí ele chegou, chamou um professor dele, achou um professor dele que fazia isso, e ele começou a fazer essa regressão de memória. E foi regredindo, até e não achava. Até que o professor chegou para, já que ele não achava a data, o professor falou assim, bom, então agora você vai voltar para o exato momento em que aconteceu algo que te fez ter este pânico. Aí ele pulou automaticamente para uma vida anterior. Aí ele descreveu que ele era um marujo, ele estava num navio pequeno, cargueiro, muito insignificante, da Europa para os Estados Unidos, que ele lembrava o nome dele, ele lembrava o nome do pequeno navio, e ele falou que eles encalharam, eles morreram, ele morreu afogado, porque o navio afundou na costa tal, no lugar tal. Aí, na época não tinha internet, não tinha nada, ele juntou um dinheiro, pegou um avião e foi para os Estados Unidos, e ali ele começou a pesquisar todos os naufrágios daquela costa. Surpresa dele, quando ele encontrou o navio, com o nome que ele anotou, um navio pequeno, navio não era um Titanic, que ficou famoso, não, era uma coisa simples, enquanto milhares de naufrágios que já aconteceram por aí. E aí ele começou a trabalhar sobre a reencarnação. É muito interessante o trabalho dele. Legal. Tem muitas histórias dessa, né, Márcia? Tem muitas histórias. Eu tenho até um livro aqui de um aviador americano também, quando ele faleceu na Segunda Guerra, e na década de 60 ele renasceu nos Estados Unidos e começou a lembrar de avião, falava até onde caiu o avião. Tem centenas desses casos. Agora que a pergunta que surge, por que algumas pessoas é autorizado, né, lembrar dessa? Qual é o objetivo disso, né, de lembrar? No caso dele, por exemplo, imagina, ele é holandês, ele não teve nenhuma influência dessa nossa pool de religiosidade que tem, por exemplo, no Brasil, que poderia dizer que é influenciada. Ali ele é quase um agnóstico, uma pessoa da ciência, e de repente teve essa possibilidade de um lugar que se fala tão pouco de reencarnação, ter acesso a essa informação e depois passar a vida trabalhando sobre isso. Talvez é uma maneira também de divulgar um pouco, de levar para outros povos, pelo menos através da ciência, alguma coisa nesse nível, né? Mas nem todos os casos são assim. Por exemplo, verdade. Esse do aviador não tem nada a ver, não virou um estudioso. Então, é interessante. Né? Nesse teu caso aí, eu concordo, ele contribuiu, né, para isso. Fala, Alessandro. Mas quem sabe, eu ia falar justamente isso que a Márcia estava falando. Às vezes ele recebe isso como uma missão de falar, olha, você vai ter esse acesso a essa informação, você vai ter essa possibilidade, e você vai lá, aí você vai fazer uma obra, você vai escrever, vai relatar, justamente num povo, numa nação, de repente, onde não existe muito essa questão, eles não aceitam muito bem essa questão da reencarnação. Então, um irmão desse vem com uma missão justamente para fazer isso. E aí ele fez o papel dele. Já o aviador, de repente, veio na mesma condição, só que não cumpriu a missão dele. Então, a gente não sabe, mas eu acredito que se ele teve essa oportunidade de ter esse conhecimento, para uma missão, para difundir, falou, olha, funcionou assim, a vida continua, lá atrás eu fui um marinheiro, fui um piloto de avião, e hoje eu consegui trazer relatos dessa minha existência lá atrás e posso provar por A mais B que aconteceu isso. Ok? Vamos lá, então? Aguardo apenas a chegada de Teresa, para deixá-la junto aos nossos, e de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios, desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhes minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor
não nos esquecerá. Quanta fé, né, gente? Eu admiro, porque eu falo, já comentei até com vocês de outras vezes, eu acho mais temerário, pelo menos para mim, para minha pessoa, renascer do que morrer. Porque eu acho que morrer, você de alguma forma vai estar com a sua verdade, com a sua condição, você vai para onde as consequências dos seus atos te levarem, e tudo bem, a gente assume, por mais que seja difícil, vamos lá. Agora, traçar um plano, reencarnar, se depende de tantas pessoas, de tantas variáveis, de tantas coisas, é um ato de extrema fé reencarnar, sabe? Eu acho que não é fácil. E a gente corre o risco, Márcio e Paulo, de numa volta dessa a gente cometer algo que vai nos prejudicar. Sim, é um risco. Então, assim, não é tão simples, eu vou voltar na próxima existência e não vou ficar errado. Não, você pode vir, inclusive, cometer mais erros que na vida passada. Não é simples assim. É verdade. Meus irmãos, encerraram os slides. Aqui você vê também que ela repete que a passagem dela através do umbral será somente recompensada em vista dos profundos sacrifícios, desde a infância. Então, minha gente, pelo jeito é trabalhar mesmo o sacrifício. As mangas. Mas é o seguinte, tem o sacrifício, tem aquela pessoa que é profundamente sacrificada desde a infância, mas faz isso com revolta. É o que no Evangelho eles falam mal sofrer, né? E tem o bem sofrer, tem uma passagem lá, não lembro qual, do Evangelho, que fala assim, um capítulozinho assim, não lembro se era do Pascal, quem que era, o bem sofrer e o mal sofrer. Então, tem aquela pessoa que é resignada, e tem aquele outro capítulo, né, a resignação e a... E a revolta. Não é a revolta, resignação, depois eu vou lembrar. Então, a pessoa resignada, que sofre profundamente, né, mas é resignada, é o tal do bem sofrer, desde a infância, né? Então, ela possivelmente cria uma proteção mesmo contra essa, vamos dizer assim, após a morte, ela não vai precisar de tratamentos aqui, como ela falou, da regeneração, nem umbral, nada. A mente está tão acostumada ao trabalho, que ela pode ir direto para o serviço, né, de trabalho já. Há um tempo atrás, eu perguntei dos meus avós para o nosso mentor. Meus avós paternos e maternos, né, todos desencarnados. E eu perguntei como é que eles estavam, deixei o nome deles no nosso caderno lá no nosso centro, no outro centro. Aí o nosso irmão falou assim, olha, eu vou me informar e vou te falar. Aí passou um tempo, ele veio e me disse, e eu fiquei muito feliz. E os 4 já estavam em uma outra colônia, um pouco distante daqui, mas que estavam todos trabalhando em franco crescimento. Eu fiquei tão feliz. Que bom, hein? Que maravilha. Muito feliz, muito feliz. Maravilha. A gente sempre quer saber, né? Ou como o André Luiz aqui, sempre preocupado, a gente sempre quer saber. Mas isso foi um mérito seu, Márcia, porque essas notícias, elas são muito difíceis de darem, né? Porque... E ele ainda concluiu que eles, eventualmente, sabem das situações que toda a família está passando, e a situação como está, como deixa de estar, e que, eventualmente, quando eles podem, eles vêm até aqui para ajudar um ou outro, para fazer alguma coisa, ou participar de alguma atividade lá no centro, mas muito raramente. E eu perguntei isso porque, alguns anos atrás, eu senti a presença de 2 deles lá, e é uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, é muito emocionante. Eu chorei muito, estava sentada na mesa e me deu um choro convulsivo. Eu tive uma experiência dessa, um trabalho mediúnico uma vez, que eu vi o meu pai na casa. Meu pai desencarnou, meu pai ele foi um auto-suicídio, tinha problemas com alcoolismo, com cigarro, o Paulo já acompanhou um dia um estudo que eu falei sobre isso. Então, meu pai ele morreu muito novo, se não me engano, com 43, 44 anos. Então, assim, uma condição muito difícil, estava muito doente.
Eu lembro que num trabalho, foi uma espécie de um desdobramento, provavelmente. Eu lembro que eu entrei num túnel e, de repente, eu entrei numa clínica. E a hora que eu entrei nessa clínica, eu comecei a entrar numa sala, assim, e aí eu fui me deparando com algumas pessoas, de repente, vi o rosto do meu pai, todo vestido de branco, né, nesse local, e muito feliz, com um ar muito feliz, de alegre. E assim, aí, tipo, estou bem, estou bem. Aí eu olhei assim, daí eu lembro que eu vi a minha mão, eu queria estender minha mão, como eu estou fazendo assim aqui para a webcam, eu queria levar minha mão assim, ó, eu não conseguia mais. Mas eu via que era tipo, era um espaço onde tinha algumas pessoas, e aí havia uma mesa redonda com várias pessoas sentadas, com roupas brancas, e como se estivessem notebooks, mas não eram notebooks, eram equipamentos menores semelhantes a tablets. E eu lembro que eu vi aquilo assim, eu falei, gente, eu só posso estar dormindo, eu estou sonhando, não é isso. E aí, assim, aí você fica naquela situação, será que é, não é o que eu estou vendo? E aí, quando eu voltei, assim, aí a gente tem a comprovação, porque aí ficou no final, eles falam, você vai falar no final. Quando eles me disseram aquilo, eu pensei assim, eu não estava vendo, eu não estava imaginando algo. Aí eu lembro que eu falei, gente, eu vou relatar algo para vocês aqui, naquilo eu me emocionei e comecei a chorar, que era uma energia muito grande. Aí eu falei assim, eu vou compartilhar com vocês uma situação que eu vivi aqui, eu até peço desculpa, às vezes é minha mente, minha cabeça gerando isso, e aí eu relatei tudo que eu estou contando para vocês aqui. E a Helena falou, não, Alessandra, realmente, seu pai estava com a gente aqui, você foi numa clínica onde trabalha, onde ele está nesse processo de recuperação, né, o seu pai, você teve essa oportunidade de ter um contato com ele, você tem um laço muito forte com o seu pai, meu pai sempre gostou muito de mim. Então, assim, e a gente foi separado, a gente veio embora do Rio Grande do Sul para cá, eu e minha mãe, ele ficou lá, ele ficou doente, enfim. E aí, assim, eu tive isso também, você está falando, Márcia, essa sensação maravilhosa. Então, assim, eu acho que eles dão para a gente as doses homeopáticas para a gente também suportar, para a gente não vislumbrar que, eu tenho um superpoder de ver alguma coisa ou algo assim nesse sentido. São as bênçãos do céu, né, Alessandro? Que às vezes a gente tem os refrescos do céu. São. Ali para mim foi muito forte, sabe? Foi muito forte mesmo. E aí, assim, como a Leila no final falou, não, Alessandro, tudo que você vivenciou aconteceu mesmo, não é coisa da sua cabeça, você teve uma oportunidade de ter esse contato. Enfim, a gente fica feliz porque, como eu te disse, meu pai desencarnou numa condição muito difícil, muito novo, né, uma situação muito dolorida para ele. Imagino que não foi fácil para ele, provavelmente ele passou uma boa dificuldade no plano espiritual também. Mas está melhor já. Graças a Deus. É isso. Chegamos ao fim, né? 9. 9 horas. 5 para as 9. Vamos encerrar então, Alessandro? Vamos. Fazer a prece final, né? Isso. Então, meus queridos irmãos e irmãos, agradecer mais uma vez a oportunidade que foi me dada aqui, que esses conhecimentos, essas informações também sejam levadas às nossas famílias encarnadas e nossas famílias espirituais, aqueles irmãos também que não fazem parte da nossa família espiritual, mas que por afinidade estiveram acompanhando esse nosso estudo. Nós, assim como eles, também estamos em busca de nos tornarmos pessoas melhores e fazermos deste mundo um mundo também melhor para todos nós. E que Deus possa nos dar força, serenidade, coragem para continuar a nossa caminhada enquanto nós estivermos aqui. Assim seja. Graças a Deus.